segundo trimestre de 2026, onde nós temos uma temática muito importante: homens dos quais o mundo não era digno. E quem eram esses homens que deixaram esse legado? Abraão, Isaque e Jacó. Sobre esses três personagens é que nós estaremos estudando esse trimestre, segundo trimestre. Então, lição número 1 é Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. No quarto trimestre de 2002, tivemos um comentário da Escola Bíblica Dominical sobre Abraão. Naquela época, falava sobre os êxitos e fracassos do amigo de Deus. Pastor Elenay Cabral comentou esta lição. Alguém lê? 24 anos atrás, estava na minha primeira congregação pastoreando. Estava no segundo ano daquela congregação e tivemos este comentário sobre Abraão. A tradição judaica cristã atribui a autoria de Gênesis a Moisés. Provavelmente durante o período do Êxodo ou da peregrinação no deserto. O livro foi escrito para o povo de Israel recém-liberto do Egito, com o objetivo de explicar suas origens, sua identidade como povo da aliança e o propósito redentor de Deus na história. O capítulo 12 do Gênesis marca uma virada decisiva na narrativa bíblica. Depois de mostrar a universalidade do pecado, ele foi universal, queda e dilúvio, e a Babel. Então, depois desses acontecimentos, o pecado se tornou universal, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Deus inicia o eterno plano de redenção através de um homem específico. E este homem chama Abraão. Aqui inaugura uma das transições mais importantes de toda a Bíblia. Deus começa a restaurar o mundo através de uma família da aliança. O chamado de Abraão demonstra que a história da redenção não começa com a iniciativa humana, mas com a graça soberana de Deus que chama, guia e promete. Deus chama, Deus guia e Deus promete. Isso aqui, estou falando algo que eu notei aqui, não está no comentário aqui, eu vou comentar no comentário. Só que uma introdução aqui. Abraão não conhecia o destino final de sua jornada, mas conhecia ou estava conhecendo aquele que estava conduzindo, ou confiando naquele que estava conduzindo. E essa continua sendo a essência da fé bíblica. O quê? A fé não é saber exatamente para onde estamos indo, é confiar plenamente em quem nos chamou
para caminhar. O verdadeiro sentido é esse: é confiar naquele que nos chamou para a caminhada. O chamado de Deus, tanto na vida de Abrão, quanto na experiência cristã contemporânea, requer uma resposta marcada por obediência integral, fé perseverante e confiança no caráter soberano do Senhor. Mesmo quando o caminho ainda não está completamente revelado, mas Ele quer de nós essa resposta marcada por obediência integral, fé perseverante e confiança no caráter soberano de Deus. Assim como Abraão foi convocado a deixar suas seguranças, identidade cultural e estruturas familiares para seguir a direção divina. Também somos chamados a caminhar com Deus por meio de uma fé ativa que se traduz em decisões concretas. Essa verdade nos ensina que o verdadeiro discipulado não consiste apenas em crer nas promessas de Deus, mas o quê? Em submeter a nossa vontade ao seu propósito. A nossa vontade precisa submeter ao propósito de Deus. Perseverando na jornada espiritual, mesmo diante de incertezas, provações e processo de formação do caráter. Porque vem o trabalhar do Senhor. Trabalhar de Deus na nossa vida é nos moldando, trabalhando no nosso caráter. Deus, Ele ordena aqui para Abrão 3 rupturas. Primeiro, terra, parentesco e casa paterna. No mundo antigo, esses 3 elementos, terra, parentesco e casa paterna, representavam o quê? Segurança, identidade e proteção social. Porque a casa, nosso lar, família, proteção social. E às vezes tem gente que quer terceirizar, né? Essa responsabilidade, que ela é nossa. O chamado não foi apenas geográfico, mas espiritual. Deus estava formando um povo separado para os seus propósitos redentores. E dentro desse chamado do Senhor, Deus faz 7 promessas para Abrão. A primeira promessa que Deus faz, depois nós vamos ver decorrer da lição cada uma, mas só vou citar elas aqui. Deus promete fazer dele uma grande nação. Essa é a primeira promessa. A Bíblia não revela como é que Deus falou com Abraão. Se foi em sonho, se foi como apareceu a Moisés, naquela sarça ardente, falando. Não sabemos se foi como Abraão, depois de muitos anos, recebeu aqueles varões lá no Carvalho de Mãe. Não sabemos, mas com tudo que Deus se revelou a ele e fazendo essas promessas. Primeira, prometeu fazer dele uma grande nação. Segundo, Deus prometeu abençoá-lo. Terceiro, Deus prometeu engrandecer o seu nome. Vivendo o dia que haver a pessoa própria que engrandeceu o nome, mas Deus é quem engrandece. Quarto, Deus prometeu fazer dele
uma bênção, ou seja, um canal de bênção. E Deus, quinto Deus, prometeu em Abraão abençoar todas as famílias da terra. E nós aqui fazemos parte dessa bênção prometida a Abraão. E sexto, abençoarei os que te abençoaram. E sétimo, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Dito isto, voltamos aqui para a lição, para que nós podemos situar do que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Então, vamos estar estudando a jornada de fé dos patriarcas, dentro do chamado de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. E veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Por isso que eu falei, não sabemos a forma que Deus revelou a ele. Mas, contudo, que Deus falou com ele. Ele estava ainda em Ur dos Caldeus. Há uma certa contradição se Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus ou quando estava em Harã. Mas quando, ali na mensagem de Estevão, ele vai dizer naquela mensagem, lá em Atos capítulo 7, e versículo 2, que disse, e ele diz, em visões, ele diz, varões, irmãos e pais, ouve o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, Deus, o Espírito Santo revelou a Estevão que Abraão, ele foi chamado, ele estava ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou. E esse chamado foi um chamado especial. Alguns historiadores, e principalmente Donald Stamps, que, se eu não me engano, o nome dele é esse, que escreveu a Bíblia Pentecostal, quando ele faz a introdução do livro de Jó, ele diz lá que Jó, ele foi contemporâneo de Abraão. Observe que Jó era um homem temente a Deus, era íntegro, ele se desviava do mal, então ele tinha as suas qualidades. E Abraão vinha de uma descendência pagã. Seu pai, numa versão diz Tera, em outras Terá, mas era Tera, ele confeccionava ídolos, era idólatra, adorava imagens. Aí eu pergunto para os irmãos nesta manhã, se você fosse escolher para começar uma família, você escolheria Jó ou escolheria Abraão? Porque se observava que Jó tinha todos os requisitos que nós precisamos para servirmos a Deus. Jó, a Bíblia vai dizer que ele tinha essas prerrogativas necessárias para nós. Está aqui, Jó, eu falei até aqui terça-feira sobre isso. Jó em 8 disse que ele era temente, era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Tinha todas as características necessárias. Mas Deus vai e escolhe Abraão. Eu escolheria Jó, mas Deus não. Deus escolheu o improvável. Deus escolheu Abraão. A história vai dizer que a Bíblia diz que Jó, depois que aconteceu aquela situação adversa na sua vida, ele viveu 140 anos. Alguns historiadores dizem que ele viveu até 200 anos. Viveu 200 anos. E Abraão viveu 175 anos. Então, se eles fossem mais ou menos contemporâneos, também da mesma região. Mas Deus escolheu Abraão. E ele diz, a sua convocação implicava
deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Você imaginou o que é isso? Hoje, a gente conhece porque Moisés registrou, conta a história, mas alguém chegar para outro e dizer assim, ó, tu vai para tal lugar, é uma coisa, diz, tu vai sair do meio do teu povo por uma terra que te mostrarei. Sair da tua terra, no meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Não é fácil tomar uma decisão dessa, mas foi a proposta de Deus para Abraão. E aqui, se era preciso fé e obediência. E somente por fé e obediência para alguém tomar uma decisão dessa. É confiar em Deus, é crer no Senhor para tomar uma decisão. E Abraão, ele obedeceu. Abraão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, quando Deus falou com ele aqui, aproximadamente seus 75 anos, quando ele saiu de Arã, e agora com 99 anos, Deus, depois de ter forjado o nome dele, ter moldado, trabalhado no seu caráter, e agora, obrigado, ele vai e muda o nome dele. O nome é mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Depois daquele encontro com o Senhor, fala para ele ser perfeito, andar na presença dele, e que faz aquele concerto com ele, Deus agora muda o nome de Abraão. Ele teve o nome mudado, como nós vamos ver na lição, também de Sarai para Sara. Mas primeiro teve o trabalhar de Deus. E aqui, esta lição, ela vai, na vida de Abraão, vai falar muito sobre fé, porque a palavra-chave aqui é fé. Então essa lição, ela vai demonstrar como que Abraão, ele atendeu o chamado de Deus. E como é que Deus trabalha. Abraão foi o primeiro gentil. Aqui foi pregado o evangelho. E quem pregou para ele foi o próprio Deus. Deus é quem pregou para Abraão. Agora a forma nós não sabemos. Se alguém tiver curiosidade, naquele dia lá no céu vai procurar saber, né? Mas na Bíblia não revelou. Primeiro ponto, Deus chama Abraão. Primeiro subponto, a fé de Abraão diante do chamado de Deus. Deus chamou Abraão e ordenou que saísse, uma ordem imperativa, que saísse de sua terra, do meio da sua família e de seus amigos. Aqui não é abandono da família, tá? Me faz lembrar primeiro, hoje, graças a Deus, não tem isso. Mas antigamente tinha alguém de seus missionários ou missionárias, principalmente missionária, que saía da cidade e disse, eu deixei lá marido e menino e estou fazendo a obra de Deus. E aí, o marido lá passando necessidade, em casa, os meninos, e eu estou fazendo a obra de Deus. Deus não se agrada disso. Não é dessa maneira que a pessoa se tornar, eu estou deixando tudo para fazer a obra de Deus. As coisas de Deus, tudo é com decência e ordem. Então, aqui, o deixar a família não é abandono. Eu falo isso porque eu vivi isso. Enquanto Marabá chegavam os missionários. E aí, cadê o senhor? Não, deixei lá marido e menino lá, de se vir aí, que eu estou fazendo a obra do Senhor. E aí cobrava para profetizar. Então, Deus não está nesse negócio. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Fé e obediência andam juntos. Não tem como eu ter fé e não ter obediência. É preciso
Se eu tenho um, tem outro. Fé sem obediência não vai, não. Porque fé mais obediência é igual milagre. E aqui foi exatamente isso, que a salvação é um milagre. As pessoas estão falando muito hoje de milagre, milagre só se for cura, só se for ressurreição de alguém. O maior milagre hoje, no dia que nós estamos vendo, chama-se salvação. É o maior milagre. A pessoa ser tirado lá do mundo, tirado para fora, e ele agora se tornar uma nova criatura em Jesus, ele abandonar as coisas do mundo para servir a Deus, é o maior milagre. E as pessoas dizem, não, hoje não está tendo milagre, porque só tem com milagre se for alguém que está desenganado dos médicos. Deus continua curando, Deus tem esse poder, mas para mim, o maior milagre hoje chama-se salvação. E Deus salva esse homem que veio de um lar idólatra. Quantos que nós que não viemos de um lar idólatra? E o Senhor nos salvou, que adorava imagens, seus pais tinham, sua família tinha devoção a santos, e o Senhor foi e salvou. Da mesma forma que Deus chama Abraão e ele exigia dele fé e obediência restrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologia, como o sistema, de posicionamento global, que é o GPS, para orientar para onde nós vamos. Qualquer lugar que quiser ir, se a pessoa tiver o Starlink instalado no veículo, vai para qualquer lugar, sendo direcionado. Mas Abraão não tinha esse GPS, mas ele tinha a direção de Deus, que é muito mais do que GPS. Não tem coisa melhor do que andar na direção de Deus. O pastor Ciro Zibord, ele disse que ele tinha o GPS, não esse aqui, mas o GPS de Deus, e é o melhor GPS, é o de Deus. E ele aqui não tinha alguém para orientar qual o caminho, qual a estrada a seguir. Estava sendo conduzido pelo Senhor. Amado, deixa sair do seu conforto. Ele estava na zona de conforto. E o chamado, tanto porque Deus ele chama os ímpios para a salvação, os salvos para a santificação, e aí da santificação ele chama para a sua obra. Porque Deus também não vai chamar para trabalhar quem não é santo, que não procura santificação. O desejo ele chama para a salvação, chama para a santificação, e da santificação ele chama para fazer a sua obra. Então Deus, ele trabalha dessa maneira. E agora ele chama Abraão para essa missão. Somente quem confia em Deus. Para sair da zona de conforto. E fazer a obra do Senhor é sair da zona de conforto. Estava bom ou não estava com amor de manhã? Tá, principalmente chovendo. Quem não queria estar dormindo? Eu era um deles. Mas saímos da zona de conforto porque temos um compromisso com a obra de Deus. E aqui Abraão estava na zona de conforto, no meio da sua parentela, tranquilo, bem estabilizado. E agora Deus tira ele dessa zona de conforto e manda ele para um lugar que ele nem sabia para onde estava indo. Mas o Senhor está mandando, eu vou. É fé, é confiança em Deus. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso. Eu falei, visível ou previsível, um mapazinho, pelo menos um rabisco, para dizer assim, tu vai por aqui, você está... Não tinha nada disso. Ele não tinha algo para lhe direcionar. Nem sabia o destino. Apenas, o que ele tinha? A voz de Deus, que lhe indicando o caminho. Depois de muitos anos depois, já no Novo Testamento, nós vamos encontrar alguém sendo conduzido pelo Espírito Santo. Fica até mais fácil para nós entender. Paulo, por exemplo, na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem, melhor dizendo, ele queria ir para um lugar, o que o Espírito Santo disse? Você vai para outro lugar. Aí o Espírito Santo, para confirmar que era para ele ir para um lugar, deu uma visão para ele. Diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deu uma visão de alguém que estava sedento, que estava clamando e que era para ele ir para lá.
Aí ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E não tem coisa melhor do que você deixar ser conduzido pelo Espírito Santo nas nossas caminhadas, nas nossas decisões. Isto nos ensina que Deus sabe o que faz. Gostei dessa frase aqui. Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz. Deus conhece cada um de nós. Nenhum de nós vamos ter a fé de Abraão. Não, a fé foi algo exclusivo dele. Nós nunca vamos ser igual a Abraão, porque foi especificamente ele. É aquele negócio, não, eu quero ser igual, não vamos ser igual a alguém. Você pode até se espelhar em alguém, mas Deus trabalha unicamente, cada um de uma maneira. Deus sabia que a outra vez, Jó não ter, ele te vê que Jó passou por todas essas situações. Mas é como se Deus dissesse assim, Jó, eu já conheço ele, mas eu quero trabalhar alguém para que a glória, a honra seja toda do Senhor. E Deus pega um material bruto e ele vai lapidar. Foi como ele fez com Abraão. Então ele sabia o que ele estava fazendo, mesmo quando não revela o trajeto completo, mas ele sabe o que está fazendo. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra, como eu falei, idólatra. Mas, contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Ele saiu. É como se tivesse aqui em Rio Maria, Senhor, para onde é que é? Vou pegar aqui para a esquerda ou para a direita, sentido. O Senhor, tu vai para tal, pega essa aqui. Eu vou para Maria, não tem lugar destinado. Tu vai andando aí. Quando chegar no lugar, vou te dizer onde é que é o lugar. Quando ele saiu também, nós vamos ver numa lição dessas aí, quando ele saiu para sacrificar Isaac, o Senhor disse, tu vai sacrificar ele saiu andando. Quando ele chegou a avistar o monte, aí ele disse, olha, aquele monte lá que tu vai sacrificar. Foi quando ele deixou ali os rapazes que cuidando do jumento, e ele vai, mas Isaac ofereceu sacrifício ao Senhor. Quando ele diz, olha, vamos adorar o Senhor e retornamos. Aqui Abraão já estava com a fé bem consubstancial, porque ele acreditava, mesmo que o menino morresse, o Senhor ia ressuscitar ele e ele voltava com o menino. Então, era mais ou menos isso. Abraão, ele creu no Todo-Poderoso e ele obedeceu. Segundo subponto, a promessa para Abraão. Nós falamos agora que foram 7. As promessas feitas a Abraão não alcançaria somente ele, mas incluía toda a humanidade. Eu só queria acrescentar ainda nesse primeiro ponto, nunca alguém pode dizer que tem fé se não passar por momentos de prova em sua vida. As provações, ela vem para fortalecer a nossa fé. Você não pode dizer que tem fé se não passar pela prova, porque a nossa fé, ela é provada, para depois ela ser aprovada. Aí vamos aqui para o segundo ponto, subponto. Abraão não alcançaria somente ele, mas incluía toda a humanidade. Nós vemos aqui que Abraão, ele tem 3 segmentos religiosos que é com base na vida de Abraão. Nós temos o judaísmo e o islamismo, que é do pessoal que é descendente de Ismael, e o cristianismo. Todos eles têm Abraão como pai da fé. O que Deus prometeu ao patriarca,
ficaria marcado na sua história e na sua descendência. E até nossos dias. O Senhor é fiel. E essa palavra, amado, que o Senhor é fiel em todo o tempo. Mesmo que alguém venha se tornar infiel, mas ele não muda, ele continua fiel. Além dele ser fiel, ele cumpre com o que prometeu. Se a promessa feita na sua vida foi Deus que fez, pode ter certeza que ela vai se cumprir. Ao tempo dele, ele é fiel para cumprir. Não adianta alguém querer antecipar o tempo de Deus, que não vai dar certo. Muito menos querer ajudar Deus. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos. Sabe Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para todos os propósitos. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E as promessas dele, ele cumpre-se ao seu tempo. Então, a promessa que Deus fez na vida de Abraão era para abençoar toda a humanidade. Ele seria abençoado, mas também seria canal de bênção para os demais. Terceiro subponto, as bênçãos de Deus para Abraão. Aqui nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Foi através desse chamado quando Deus chamou Abraão para construir, começar uma família. Porque a primeira, o casal tinha pecado, aí veio a queda, aí veio aquela geração terrível, antediluviana. Salva-se a nação de Noé. E da nação de Noé, agora vem uma linhagem que é do seu filho Sem, que é exatamente essa linhagem aqui de Abraão. Depois você vê o capítulo 11 do livro do Gênesis, que vai falar sobre a genealogia dele. Veio esse homem, Deus agora quer começar para si um povo, para ser modelo, para ser espelho, para atrair as demais nações. Foi quando ele começou a nação de Israel. Agora, como é que Deus quer começar uma nação? Pega um homem de idade já avançada, 75 anos, chama ele, casado com uma mulher mais nova que ele, 10 anos, mas estéril. E agora ele quer começar um povo para ele. Se a gente olhasse para Jó naquele tempo já tinha 10 filhos, né? Mas ele quis começar com ele, para mostrar que toda a iniciativa é dele, o poder dele. Não tem limitação para o poder de Deus. E agora ele prometeu abençoá-lo grandemente. E é tanto verdade que nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Deus abençoador. E Deus é tão bom que as bênçãos dele é para todos. Mesmo aqueles que não servem a ele. A chuva vem para todos. O sol da mesma forma. As bênçãos vêm. Tem pessoas que às vezes as bênçãos dele só é aqui terreno. Mas ele foi abençoado aqui terreno, na terra. Tem pessoas que não se preocupam com as bênçãos espirituais para a eternidade. Não. A preocupação dele é só com as bênçãos terrenas. E elas ficam. Já vê, a pessoa teve um grande nome aqui na terra, mas só foi aqui na terra. Não se preocupou para deixar um legado de fé para a eternidade. Para alguém que fica, saber que ele foi um homem de Deus. Não. Teve nome, pessoa, às vezes, honrada, respeitada, como cidadão terreno. Mas não teve preocupação com a vida espiritual. São as bênçãos, que só são aqui. Ele tem prazer em abençoar os que o amam. E nele coloca a sua confiança e a esperança. Os que amam o Senhor
Deus tem prazer. Interessante que Deus tem prazer na morte do justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Porque para Deus não é prazeroso alguém morrer sem salvação. O prazer dele é aqueles que o amam e nele coloca a sua confiança e a sua esperança. Confiar e esperar em Deus. Aqui em Jeremias, ele vai dizer assim, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí ele vai, condena. O que é o homem não confiar no homem? Eu não confiar neste homem. Não é eu não confiar no irmão, é eu confiar neste homem, que ainda estou com a natureza carnal. Não é porque eu sou forte, é porque eu sou isso ou aquilo, não. Ele diz que nós não devemos confiar neste homem. Aí o versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então Deus ama esse que deposita essa confiança nele. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão, e se tornou grande. Em toda a Bíblia, nós vamos ver relatos sobre Abraão, chamado de amigo de Deus. Pelo menos 3 passagens fala, ele é chamado de amigo de Deus. E ele se tornou o pai da fé. Um dos versículos mais que me chama a atenção de Abraão, está lá em Romanos, capítulo 4, e o versículo 17. É quando diz, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é fé. Então, por isso que Abraão, ele é chamado o pai da fé, porque ele acreditou em algo que nem existia ainda. E a Bíblia vai dizer que pela fé, Abraão, ele viu o sacrifício do Senhor Jesus. Vamos ver aqui Hebreus, capítulo 11, e o versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso aqui foi a fé dele. Depois nós vamos ver lá no final que estes homens do qual o mundo não era digno, eles pela fé viram o sacrifício do Senhor Jesus. Se não me engano, a lição 13, nós vamos estar estudando sobre isso. O Senhor prometeu engrandecer o nome dele, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno, de forma que talvez ele nunca imaginou. E quando Deus pega alguém que ele quer engrandecer, ele faz isso. Vamos para a vida de Elias. Elias quase não se fala sobre a genealogia dele. Quando ele aparece no cenário, Deus colocando ele dentro do palácio do rei Acabe para trazer uma mensagem para ele. Elias teve o seu momento do auge, do ápice. Mas Deus também tirava ele lá dessa posição, levava ele lá para a beira do rio Querite, lá para a casa da viúva de Sarepta. E Deus pegou ele novamente e colocou ele no Monte Carmelo, que foi a maior cruzada de todos os tempos, foi aquela do Monte Carmelo.
Quem era o pregador? Elias. Se Elias fosse nossos dias, talvez em 2, 3 anos aqui Elias estava agendado para pregar. Por quê? Que foi Deus que soprou o nome dele. É Deus que sopra o nome. É Deus que engrandece. É Deus que tira do monturo e coloca sentado no meio dos príncipes. É Deus que faz isso. Ele não imaginava que um dia ele poderia chegar a uma posição dessa. Mas Deus o engrandeceu. Por que Deus engrandeceu? Ele era um super-homem? Não. Era um homem normal. A Bíblia diz que Elias era um homem comum como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. E Abraão não era diferente. Mas Deus viu a humildade, a simplicidade na vida de Abraão e Deus engrandeceu. Porque às vezes hoje as pessoas querem mesmo se engrandecer. Ele mesmo se exalta. E a Bíblia diz que não é o caminho. Porque quem é exaltado é o quê? Humilhado. Então é Deus que exalta. O exemplo de Abraão mostra para que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que ama e exalta. O tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. E se nós obedecermos, permanecermos fiel ao Senhor, Ele faz isso. É Ele que faz. Está aqui, Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade diante de Deus tem recompensa da parte do Senhor. Segundo ponto, a obediência de Abraão a Deus. Viu o chamado? Aqui vê a resposta da parte de Abraão, atendendo o chamado. Atendeu o chamado de Deus. Quantas pessoas têm dito não para Deus? Deus tem chamado, ele disse: não, eu não sei, eu não sou capaz. Mas quem capacita não é o Senhor? Se Deus fosse procurar alguém e já estivesse pronto, tinha chamado Jó. Mas não, ele chamou um que ele ia trabalhar a vida dele. Atendeu o chamado de Deus. Como homem de fé, Abraão atendeu o chamado divino sem hesitar, sem hesitar. E partiu para a terra que Deus ordenou. Como eu falei agora há pouco, sem saber para onde ia, sem saber a localização. Mas uma coisa interessante aqui, seguindo somente a direção de Deus. Como é bom seguir a direção de Deus. Tem pessoas que ele, em vez de seguir a direção de Deus, vai ficar procurando pessoas o que ele deve fazer. Me faz lembrar de Roboão, filho de Salomão. Salomão tinha morrido, ele agora está assumindo o lugar dele. Ele consultou os anciãos o que deveria fazer para ele fazer um bom reinado. Os anciãos foram lá e deram um conselho para ele: diminui a carga tributária, está muito pesado o jugo, diminui, tu vai ter o povo contigo, o povo vai abençoar e tu vai fazer um bom rei. Ele não estava satisfeito, não ficou satisfeito com esse conselho, não. Foi consultar aqueles da mesma faixa etária dele, os amigos. Sabe o que eu devo fazer? Rapaz, se teu pai castigava com o rei lá, castiga mais ainda com o escorpião, com vara de ferro, arrocha mais ainda. Com isso, o povo pegou 10 tribos de Israel e saiu e foi procurar Jeroboão para formar uma nação. Se observa que ele perdeu o povo. Só que Jeroboão também errou, que Deus estava dividindo ali administrativamente, mas espiritualmente era para vir para Jerusalém. Aí Jeroboão ficou com as 10 tribos. Quando Jeroboão quis se levantar, Deus disse: não, deixa lá, não quero guerra entre vocês não. E agora ele vai pegar e sai
as 10 tribos vai ficar com Jeroboão, Sitia, Samaria. Em Samaria, ele vai ali, quando instituiu a adoração do bezerro de ouro, para não deixar o povo ir para Jerusalém, porque se viesse ficou com medo de perder o povo. Tem muito líder com medo de perder o povo, e às vezes tem medo de ministrar a palavra de Deus. Tem? Foi o caso de Jeroboão. Aí levou o povo à idolatria. Então, observa que o chamado aqui que Deus fez na vida de Abraão foi para ele seguir somente a direção de Deus. Se o rei naquele tempo tivesse seguido que a aquisição estava orientando para seguir o plano correto, ele tinha sido bem sucedido. Mas quando deixamos de seguir a direção de Deus, vêm as consequências. Elas são inevitáveis. Ele não conhecia o significado de fé, como nós conhecemos hoje. Que fé é definido como, hoje, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Nós não estamos vendo, mas cremos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós andamos por fé e não por vista. Porque depois que vê, não é mais fé. É fé enquanto eu não estou vendo. Fé é quando você crê que vai acontecer, mas você olha e não sabe nenhuma porta, nenhuma saída. Mas você crê que Deus vai entrar com providência, que Ele vai abrir uma porta. Isso é fé. De confiar no Senhor. Aquela fé de Abacuque. E a fé de Abacuque, ela é aquela fé que você fala com Deus e Deus vai tocar em alguém para lhe abençoar. Isso aqui que é a fé genuína. Mas hoje nós estamos vendo aquela outra fé. De comunicar necessidade aos santos. Comunicar necessidade aos santos é bem mais fácil, não é verdade? Dizer, irmão, estou passando por isso. O irmão vai se condoer, vai fazer. Agora, a fé genuína é aquela que eu vou falar com Deus e Deus vai tocar em alguém. Essa é a fé. E foi exatamente a fé. E aqui nós estamos vendo a fé de Abraão, que define na Hebreus a fé como firme fundamento. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão não tinha essa definição como nós temos, ele agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha menor ideia de como seria a sua vida na terra totalmente desconhecida. Ele não olhou para isso. Hoje, quando se manda alguém para um lugar, para um campo, a gente senta com alguém e diz, eu me lembro, fui separar um obreiro uma época para ir para abrir um campo, eu era supervisor de uma área, e ele disse assim, quanto é que rende lá? Quantos crentes tem lá? Aí eu digo, rapaz, lá rende tanto. Ele disse, não, eu ganho tantos por mês. Digo, tu quer um emprego ou tu quer fazer a obra de Deus? Se tu quiser um emprego, aí tu fica onde tu está bem. Mas se tu quiser ir para a obra do Senhor, confiar em Deus, tu vai lá com essa renda que tem um campo lá. Você foi? Porque ele não foi não. Só que depois, 60 dias depois, foi mandado embora da empresa. A esposa dele também tinha um bom emprego, que ele e a esposa ganhavam bem. Os dois perderam o emprego. Aí ele chegou no pastor dele, pediu misericórdia. Pastor, agora o cavalo passou selado. Ele não montou. Agora ele foi bater em porta de emprego. Aí Deus teve misericórdia dele, ele abriu outro ministério lá, e foi... Não sei como é que ele está hoje. Por isso que eu preservei nomes aqui. A confiança em Deus. Ele não tinha ideia, mas ele confiou no Senhor. Segundo subponto, um descuido. E aqui, todos nós estamos sujeitos, amados. Um descuidozinho. E uma falta de vigilância. Podemos cometer erros. Vimos que Abraão
era um homem de fé, porque só ter saído a obedecer ele já demonstrou a fé. Porém, permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. E aqui, amados, é ruim você definir essa situação aqui como eu. Por quê? Porque entra o nosso sentimento familiar. Esse menino tinha ficado órfão. O pai dele, Harã, tinha morrido. E agora Abraão estava cuidando desse sobrinho. Como é que Abraão ia deixar esse sobrinho para trás? Ali falou mais um sentimento familiar. E aqui o comentário diz assim: talvez, por isso que ele não afirmou, Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido, aquela falta de cuidado, ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Esse aqui tem duas linhas de pensamento, como essa que eu falei, do sentimento falar mais alto. Mas quando às vezes você conhece um parente que é problemático, às vezes até sobrinho, e você precisa tomar uma decisão para amanhã depois você não ter passar por dissabores que venha lhe entristecer mais ainda. Porque às vezes tem pessoas assim: Lando, eu quero morar com o senhor. E às vezes você vai lhe trazer problema. É melhor você ajudar de outra forma do que às vezes você assumir aquele problema. Eu conheço um amigo meu que ele trouxe um parente dele morar com ele. E menos de 90 dias, esse menino já tinha enveredado para o caminho errado. E quando ele pensou que não, estava alguém querendo matar ele. E ele teve que mandar ele de volta para a casa do pai dele. Então tem situações que a gente precisa ter a direção de Deus para a gente tomar decisão e não ficar com indiferença com a família. Amém, amados? Tempos depois ele teve esse problema, veio trazer um problema para ele, que nós vamos ver na próxima lição. Assim Abraão saiu da Caldeia, ou dos caldeus, né, em direção de uma terra escolhida por Deus. E aqui vem uma advertência: tenham cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Às vezes surgem, são inevitáveis. Às vezes por uma falha nossa. E aqui não desperta para nós termos uma vigilância. A passagem de Abraão em Harã, ela foi pouco tempo. Não sabemos quanto tempo ele ficou lá. Mas Tera, que tinha vindo junto com ele, quando chegou aos 205 anos ali em Tera, ele veio morrer, que foi o pai de Abraão. E dali foi que ele saiu. Abraão saiu agora para ir para Canaã. Então nós íamos céu da Mesopotâmia, e certo Deus queria trabalhar na vida dele, forjar seu caráter. Foi o período que ele ficou em Harã. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou em Harã. Mas contudo que ele saiu lá de Ur dos Caldeus, aquela cidade foi invadida. E muita gente foi morta. Abraão já não estava mais lá. Abraão estava em Harã. E agora de Harã ele veio para Canaã, conforme a obediência ao Senhor. E Deus, ele trabalhou na vida dele para forjar. Assim como trabalhou na vida do povo de Israel no deserto, para mudar o caráter do povo de Israel. E o último ponto aqui, terceiro e último ponto, a luta que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Aqui, amados, não é o fato de nós obedecermos a Deus, é que nós estamos isentos das provações. Todos que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. Nós estamos sujeitos a isso e passar por essa situação. No momento que nós aceitamos a Jesus,
nós entramos numa guerra espiritual, numa batalha que nós só vamos terminar ela no dia, na consumação da salvação. E nós passamos por luta. É que lança por terra o triunfalismo. Que o fato de eu aceitar Jesus, não vou sentir nenhuma dor de cabeça. Eu não vou passar nenhuma necessidade. Passando prova. Claro que a Bíblia diz que Deus nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele cuida. Ele é um Deus fiel. Mas nós não estamos isentos de passar pelas lutas. E Abraão passou por isso. Ele foi para a terra prometida. Uma terra que Deus daria de herança para o povo. E lá ele passou por essa situação. Aqui diz, depois que Abraão chegou a Canaã, deparou com um acontecimento frustrante. E qual foi? Fome. Não tem coisa pior do que fome. E aqui veio a fome. E diante dessa circunstância, ele teve que tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Aqui está mostrando o lado humano de Abraão. Que ele não era um super crente. Ele era crente. Mas a fé aqui dele fraquejou um pouco. Porque ele disse, o que é que vai ser agora da minha família? O que é que vai ser agora dos meus animais? E ele desceu para o Egito. Situação tão grave que ele buscou refúgio no Egito. E nós olhando, sabemos que o Egito, ele tem o sentido do mundo. É igual alguém que aceita Jesus e desviar dos caminhos do Senhor, é voltar ao Egito. Mas ele foi para o Egito. Ele não consultou a Deus. Ele não buscou, Senhor, tu me trouxe aqui para essa terra, e agora tu ancestou, o que fazer? Abraão, naquele momento, ele viu, a fé dele viu o que estava acontecendo. Disse, eu indo lá no Egito, vou resolver o problema. Vou lá, tanto para comigo, a todos que lhe acompanhavam, como para os seus animais. E ele desce o Egito. A dificuldade de ir para o lugar certo. Aqui foi o caso de Abraão. Havia fome na terra. Então, para onde ir? Qual direção a tomar? E o que nós devemos fazer diante de uma situação dessa? É orar. A forma correta de tomar uma decisão é através da oração. A oração, ela vai nos direcionar. Não adianta ansiedade, não adianta consultar A, ou B, ou C para tomar decisão. É falar com Deus. Senhor, o que fazer? Como que eu devo agir? E Deus vai direcionar. Aqui parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzir a um lugar que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. O que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. E nós vemos tempo depois desse aqui, já no dia de Jacó, houve aquela fome que foi quando José estava ali como governador, veio atender a necessidade. Mas ali já era outro propósito de Deus. Porque para ir para o Egito, como Abraão, não era a vontade permissiva de Deus. Aliás, diretiva. Foi a vontade permissiva. Porque a vontade diretiva, quando chegou Isaac, Deus não deixou ele ir. E ele queria ir para lá também. E Deus não deixou. Mas aqui foi a vontade permissiva. Eu sou muito preocupado com a vontade permissiva de Deus. Eu prefiro a vontade diretiva. É tua direção, Senhor? É essa a vontade que você quer para mim? É essa oração que nós devemos fazer. Dificuldade